Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade à disciplina de Semiologia Semiotécnica e Enfermagem 1. Nossa proposta de aula é a continuidade da unidade 7, Necessidades Humanas Básicas no Processo de Cuidado do Indivíduo, especificamente ao conteúdo de nutrição. E nós vamos trabalhar 3 tópicos, né, os componentes básicos para uma dieta, suporte nutricional enteral, aqui entra nasogástrica, orogástrica, nasoentérica e ostomia. E parenteral. E por último, a técnica de sondagem nasogástrica e nasoenteral. Aqui são algumas referências que foram utilizadas para essa aula, que vai estar disponível, e quando eu me refiro disponível na plataforma Moodle, a resolução e o texto da parte da Potter. Quanto ao livro de procedimento de enfermagem, vocês têm disponível esse livro. Então, qual é o diferencial aqui da aula? A Potter tem utilizado a parte mais teórica, né, de fundamentação científica, tá? Vocês devem fazer leitura, sim, desse livro, mas quanto a procedimentos, vocês devem utilizar esse daqui, de procedimento de enfermagem. E aí eu inicio a aula trazendo alguns diagnósticos de enfermagem, né, os principais. É importante lembrar que a elaboração do diagnóstico de enfermagem depende, né, da identificação do problema. Quando eu falo identificação do problema, eu falo em relação ao paciente. O paciente está com uma disfagia, então é um problema, né? O paciente, através de dados objetivos e subjetivos, me possibilitou a elaboração do diagnóstico de enfermagem. Mas o diagnóstico de enfermagem não é algo que eu vou inventar, sim consultar o livro, Diagnóstico de Enfermagem. É bastante utilizada, é a NANDA, né? E aí eu devo lá consultar a definição, característica definidora, fatores relacionados, e principalmente característica definidora, para ver se há uma semelhança no que o paciente me relata, né, da questão do problema, para que eu possa elaborar o diagnóstico de enfermagem. E aqui nesse slide eu apresento para vocês a questão da construção do diagnóstico, né, de enfermagem. Então ele fala aqui, problema, etiologia e sintomas são métodos que estamos transmitindo uma grande quantidade de informação ao nosso colega. Então, assim, tem um diagnóstico voltado ao problema, diagnóstico de risco e diagnóstico de promoção da saúde. Então, de acordo com a identificação do problema, que vocês vão elaborar o diagnóstico de enfermagem. Aqui um exemplo, ansiedade relacionada a crises situacionais e estresse, fator relacionado conforme evidenciada por agitação, insônia, angústia e anorexia. Característica definidora. Professor, mas eu identifiquei um problema com o paciente. Como é que eu devo elaborar esse diagnóstico de enfermagem? Inicialmente, identificar o problema, vocês devem, né, ir àquele diagnóstico que está relacionado àquele sistema. Poxa, se a disfagia, que é a dificuldade de deglutir, está relacionado ao sistema gastrointestinal. Então, o sistema gastrointestinal, lá no diagnóstico, tem a ver com nutrição. E aí tem os possíveis diagnósticos ali. Então, eu vou, agora, naquele diagnóstico, ler a definição, vou na característica definidora, que é o que mais se aproxima à evidência que o paciente está me relatando, e se tiver lá e confirmar com eu diria, a palavra que foi colocada do paciente, ótimo, então esse diagnóstico pode ser esse diagnóstico de enfermagem aqui, mas eu vou continuar lendo os demais para ver qual é o que melhor é adequado para esse problema. Eu não vou me tentar muito em relação ao diagnóstico, porque eu acredito que vocês já estão trabalhando, ou vão ainda mais à frente trabalhar a parte de diagnóstico de enfermagem na disciplina de SAI. E entramos num conteúdo que é proposto para essa aula, né, que é a questão do suporte nutricional.
Então, o suporte nutricional é uma modalidade de tratamento cujo objetivo é fornecer, de forma artificial, energia, nutrientes em quantidade e qualidade adequada para suprir as necessidades diárias e para o tratamento específico de algumas doenças. Ei, já estou dizendo aqui, de forma artificial, não a forma natural, né? Você, agora no café da manhã, pegou, se alimentou, né? Por via normal. E agora aqui é manter um suporte ao paciente nutricional de forma artificial, né? Que pode ser artificial, é uma alimentação integral produzida no hospital, ou ela é industrializada, que vai vir para o paciente para ele se alimentar, vamos dizer assim. Mas que, na verdade, é para manter um suporte nutricional. Existem dois métodos. Nutrição enteral, tem uma relação direta com o sistema gastrointestinal, e a nutrição parenteral. E aí a gente remete o parenteral para as vias de acesso, né? Venoso, nada veia, via acesso venoso, intramuscular, subcutânea, mas aqui nós vamos tratar sobre via de acesso venoso, que a gente vai diferenciar um pouquinho para central e periférico. Tudo bem, Letícia? Até agora? Tudo certo. Tudo certo. Tá, vamos lá. Então, nutrição enteral. Mas antes de entrar sobre o tema nutrição enteral, que está relacionado lá à parte orogástrica, orogástrica e enteral e ostomia, que tem relação com nutrição enteral, devemos ter uma, vamos dizer, na enfermagem, da atuação da enfermagem, responsabilidade. E aí eu trago a Lei 7.498, de 86, que compete ao enfermeiro cuidar de enfermagem de maior complexidade técnica e que exija conhecimento científico adequado e capacidade de tomar decisões imediatas. Então, vocês vão entender na aula, ao procedimento, qual é a atribuição dentro da enfermagem, da atuação, né? Sempre o enfermeiro, ele é o responsável pelos cuidados de maior complexidade técnica. Técnico, eles têm que estar sob a coordenação do enfermeiro. Tá? Então, assim, vai ter instituição hospitalar que já é padronizado naquela instituição, os técnicos de enfermagem realizar determinados procedimentos, que pode ser diferente em outras instituições hospitalares, que de repente ele não faz aquele procedimento naquela instituição A, mas na B não faz, porque tem a ver com normas, tem a ver com educação continuada, tem uma relação direta de uma supervisão do enfermeiro a determinados procedimentos. Mas eu trago aqui a resolução, que é bem recente, de 2019, que trata a questão do procedimento de sondagem oro e nasoenteral. Seja qualquer for a finalidade, requer cuidado de enfermagem de maior complexidade técnica. Conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Por essa razão, no âmbito da equipe de enfermagem, a inserção de sonda oro-nasogástrica e sonda nasoentérica é privativa do enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao procedimento. E o que eu estou trazendo aqui? A responsabilidade. Hoje vocês estão em formação, daqui a pouco vocês serão enfermeiros. Mas sejam cientes que vocês passaram 5 anos obtendo conhecimento técnico científico, né, tanto para procedimento, como embasamento científico para saber o porquê de cada etapa de um procedimento. Então, já estou dizendo, a responsabilidade aqui cai sobre o enfermeiro. A esse procedimento, dentro de uma equipe multiprofissional, é o enfermeiro que realiza a sondagem, seja ela oro ou nasoentérica. Vamos conversando no decorrer da aula.
Então, nutrição enteral consiste na infusão de uma dieta nutricionalmente definida, administrada por meio de uma sonda, colocada no estômago ou intestino. Professor, nutrição enteral, então tem a ver com estômago e intestino? Tem uma relação bem próxima, né? É enteral. E aí, como eu falei, de forma artificial, uma dieta artificial, para manter um suporte nutricional do paciente. Então, o objetivo aqui é quando ele não tem condições de manter aquela via normal, né, via oral, por alguma condição clínica, há necessidade da prescrição, né, prescrição para entrar com uma dieta, diria, nasogástrica ou nasoentérica, para manter o suporte nutricional daquele paciente. E quais são as indicações? Pacientes que não podem se alimentar, aí vem várias causas, com inconsciência, anorexia nervosa, lesões orais que dificultam a mastigação, a deglutição, acidente vascular encefálico, neoplasia do encéfalo, paciente com ingestão oral insuficiente, trauma, sepsemia, alcoolismo crônico, depressão grave, queimaduras, pacientes nas quais a alimentação comum produz dor, desconforto. Aí vem a pancreatite, quimioterapia, radioterapia, paciente com alguma disfunção do trato gastrointestinal, síndrome do intestino curto, síndrome de má absorção, são indicação para que determinar que aquele paciente adulto possa ter, ou melhor, manter, oferecer um suporte nutricional. Nesse caso, nutrição enteral. E quais são as contraindicações? Professor, ainda tem? Sim, tem. Alguma pergunta agora, Letícia? Até agora tá tudo certo. Tudo certo. Então, quais são as contraindicações? Para que eu não possa, vamos dizer, realizar a nutrição enteral. Quando eu falo nutrição enteral, estou falando, me referindo à questão gástrica e intestinal, mais especificamente aos procedimentos de sondagem orogástrica, nasogástrica, nasoentérica e ostomias. Obstrução mecânica do trato gastrointestinal, disfunção do trato gastrointestinal, condições que requerem repouso intestinal, vômitos e diarreias graves, refluxo gastroesofágico intenso, hemorragia gastrointestinal severa, enterocolite severa, pancreatite aguda grave e doença terminal, neoplasia, uma fase mais avançada. Então, são contraindicação para manter um suporte nutricional. Claro que você vai avaliar, inclusive em algumas instituições, e aí eu não posso generalizar em todas, existe uma própria equipe que trabalha somente com a questão de nutrição enteral e parenteral. E essa equipe, muitas vezes, faz reavaliação. E aí que, muitas vezes, em parceria, juntamente com a nutrição, né, e com o médico, com o farmacêutico, se toma uma decisão frente àquele paciente. De que forma a melhor conduta para um suporte nutricional. Em algumas instituições até se faz uma reunião, eu diria, a cada duas vezes na semana, ou então quando necessário, esses profissionais se reúnem para definir alguns pacientes que estão fazendo uso de forma artificial de alimentação, tanto enteral como parenteral. E é importante que eu informe a vocês em relação a dois termos, gavagem e sifonagem. Gavagem se refere à sonda fechada, destinada apenas para alimentação e medicamento. E sifonagem, sondagem aberta, para drenagem. Professor, o que o senhor está falando aqui? Que agora parece que essas palavras veio
aí apareceu, o que eu estou falando para vocês? Gavagem é quando eu quero manter um suporte nutricional para o paciente, faço a inserção de uma sonda, e aí eu vou exemplificar sonda nasogástrica. Aí está dizendo, sonda nasogástrica, naso, nariz, gastroestômago. Então, vai via nariz, narina, sistema aqui, ó, parte, naso, naso, e até a região do estômago. A forma como eu vou deixar a sonda, se ela clampeada, diria mais, fechada, eu posso dizer que é uma sonda por gavagem ou sifonagem. Gavagem, ela é fechada, só vai servir para alimentação ou administração de medicamento. Aí você pode fazer várias outras perguntas, né? A alimentação, eu falei, de forma artificial, essa alimentação vai chegar ao posto de enfermagem para que você possa instalar ao paciente, naqueles determinados horários, para manter esse suporte nutricional. A medicação continua, se for por via oral, triturado, tendo alguns cuidados, e administrado por via, através da sonda. Então, eu falo gavagem. E sifonagem, a sonda aberta, que o objetivo aí é drenar. Lavagem gástrica, sifonagem. Pode estar com um coletor lá, uma bolsa coletora. Ou, de repente, é uma emergência, que esse paciente tentou contra a própria vida, utilizando várias medicações, né? Ou ingeriu vários medicamentos. A família pegou e levou para o ambiente hospitalar, para a emergência. Então, sifonagem, sonda aberta. Ou para outra finalidade também, não somente essa. Então, aqui, quando eu falar gavagem, sondagem aberta, sifonagem, gavagem, sonda fechada e sifonagem, sonda aberta. Tudo bem, Letícia? Tá tudo certo. Se Ok. aparecer alguma dúvida ali, me fala. Não, eu preciso perguntar, porque pode acontecer de também cair aqui a internet e eu não tenho como visualizar lá. E eu vou ficar te perguntando, tá bom? Tudo Então, via certo. de acesso da sonda. Nutrição enteral no adulto. Então, vamos lá, prestar atenção aqui, por favor. Local de posicionamento e prazo, né? Se é no estômago, nós vamos ter naso, através do nariz, aqui, oro, até para que região? Do estômago. Então, naso, oro, gástrica. Se for uma ostomia, uma abertura, uma sonda colocada ali por um procedimento cirúrgico, nós chamamos de gastrostomia. Duodeno, naso, oro, enteral. Duodenostomia, parostomia. E jejum, naso, oro, enteral ou jejunostomia. Professor, como é que o pessoal decide qual eu diria, a via de acesso da sonda para a nutrição enteral? Isso vai de acordo com o tempo. Se você quer manter um suporte nutricional por um período curto, né, que equivale aí até 4 semanas, e eu coloquei de 4 a 6 semanas, porque algumas literaturas se divergem, né, a Potter coloca até 4 semanas, e outras colocam até 6 semanas. Para esses tipos de, diria, sonda, seja na região gástrica ou enteral, ou intestino, duodeno ou jejum. Então, tem a ver com o prazo. E aí, reportar a indicação também, e as contraindicação. Para uma sonda ao longo prazo, que vai me levar mais de 6 semanas, o médico pode estar optando, ou a equipe de nutrição enteral daquela unidade pode estar decidindo para realizar uma dessa diostomia.
Ok? Então, vamos conhecer cada uma. Não esqueça essa parte, que é a questão do prazo. E a indicação também, que tem uma relação direta. Aqui, para ilustrar, o que vocês estão vendo na primeira imagem? Uma sonda, que tem a ver com acesso, né? No estômago. Essa nossa finalidade, tá? Nesse caso aqui é uma sonda nasogástrica. Naso por quê? Tem uma relação direta com o nariz. Só lembrar, naso. E gastro, estômago. Então está prescrito lá, realizar uma sonda nasogástrica. Muitas vezes não precisa estar prescrito, que é um cuidado, ou melhor, é uma ação da enfermagem. Então, algumas instituições já padronizam. Mas no Hospital Regional de Coari, possivelmente vai estar prescrito lá. O médico vai prescrever para realizar, ou comunicar verbalmente ao enfermeiro para realizar uma sonda nasogástrica. Mas por que o enfermeiro? Lembrando que é um procedimento de maior complexidade. O respaldo legal é o enfermeiro, é privativo do enfermeiro. Mas professor, em alguma instituição hospitalar, o técnico tem realizado. Pode realizar, mas sob a supervisão direta, ou seja, ele não vai fazer o procedimento sem a companhia do próprio enfermeiro. Ele pode até fazer a partir do momento que aquilo foi estabelecido naquela instituição hospitalar. Continuamos. Aqui na outra imagem, que vocês observam? Professor, olha, eu observo aqui que tem a parte do nariz, a sonda, nessa partinha amarela, né? Passou do estômago, a primeira porção do intestino delgado é o quê? É o duodeno. Então, ele seguiu mais, então deve ser uma sonda nasoenteral. Um jejum, ok? Seguimos. Via de acesso da sonda. E eu vou falar agora as questões das vantagens e desvantagens, né? Então, a sonda, tanto naso como orogástrica, as vantagens tem técnica menos invasiva, cuidados mínimos, maior tolerância a fórmulas variáveis dessa alimentação artificial, tá? E aí, essa parte artificial, que é preparada, né, e que ela já vem de forma líquida, com nutrientes balanceados, essa parte de nutrição ela tem que se apropriar. Então, em alguma instituição, o setor de nutrição, o serviço, eles podem estar preparando essa alimentação integral. Existem protocolos de segurança, né, dessa preparação, né, e o do conhecimento nutricionista para aquele paciente. Então, essa parte, até chegar no posto de enfermagem já preparada, para que o próprio corpo da enfermagem, ou a equipe da enfermagem, possa apenas estar lá e acompanhar, observar esse paciente, não se dá, ele não entra no mérito da preparação dessa alimentação, mas ele tem que observar algumas características dessa alimentação artificial. Então, existe várias formas, é diferente de uma outra via, que nós vamos explicar mais à frente. E qual é a desvantagem? Maior risco de broncoaspiração e saída acidental da sonda. Você fez a técnica de sondagem nasogástrica, fez a inserção. De repente, se você não tomou aqueles cuidados necessários, essa sonda pode ir para uma outra via, que é a parte do sistema respiratório. Então, o paciente pode apresentar alguns sintomas, outros nem apresentam. Então, quando for administrar alimentação, vai direto para os pulmões, tendo aí várias complicações que podem vir a surgir mediante essa, diria, esse alimento artificial indo para aquela região. E o maior risco de broncoaspirar, muitas vezes, eu estou falando da complicação, mas agora broncoaspirar vinha aí, ó,
Broncoaspirar, de repente ele tem aquela vontade de gêmeas e, ao mesmo tempo, ele engolir e ir para os pulmões. Então, é a broncoaspiração. Aumento de infecções respiratórias altas, sistema respiratório altas, né? Naso, faringe, que pode ter uma relação direta, tá? E naso-jejunal, desvantagens. Reduz o risco de broncoaspiração. Desvantagem pode exigir um exame de endoscopia, até para confirmar a sonda. Apesar que existem já sondas que vêm com fio guia e que o enfermeiro daquela unidade pode estar solicitando um raio-x para confirmar aquela sonda, o posicionamento daquela sonda. Alguma dúvida até agora? Oi, Tá vocês tudo estão aí? certo. Ah, tá. Professora Ana Cátia, com uma dúvida. Sim. Ela está perguntando por quanto tempo o paciente pode utilizar a sonda. Pois é. Lá no slide anterior, a gente colocou a questão do tempo, se é um curto prazo ou longo prazo. Tem sondas que aí vai, daquela instituição hospitalar, eles podem determinar. Tem que ser trocada a sonda até determinado período. Né? A sonda nasogástrica, o corpo da enfermagem, ela tem que acompanhar. Se manter todos os cuidados, ela vai ter uma vida útil muito longa. Né? Se de repente o paciente precisa daquela sonda por um período muito longo, já vamos, não é a questão de substituir uma nova sonda, e sim um outro procedimento. Já que vai ser longo, vamos pensar em um outro procedimento. Outro procedimento pode ser uma ostomia. Tá? E aí, respondendo, prazo vai ser de acordo com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar daquela instituição. Eles que padronizam muitas vezes. Né? A questão da troca. Por exemplo, acesso periférico a cada 72 horas, no máximo 96 horas. Acima disso, há o risco de infecção, flebite e outros, né, devido a esse acesso desse catéter venoso ali. Então, a norma estabelecida dentro da instituição, ou melhor, do controle de infecção hospitalar. Sonda. Quando é que a gente sabe quando é para ser trocado? Quando a gente percebe que, muitas vezes, ao instalar a alimentação não está caminhando, ou a sonda, por algum resíduo alimentar, houve alguma obstrução e não consegue passar, ou que não teve os cuidados necessários durante essa, eu diria, período de internação do paciente, mas que estava com sonda. Então, são indicativos que a gente avalia para poder retirar, mas o tempo que a gente espera que seja curto prazo para esse paciente. Que ele não fique por muito tempo com aquela sonda. Tá bom? Quem é que perguntou? Foi eu, professor. Tudo certo, entendi. Vamos seguindo. E só para lembrar, 4 semanas é um mês, né? Isso. Certo? Então, a gente poderia deduzir, se todos tomassem todos os cuidados necessários dessa sonda, permanência dela na literatura de 4 semanas. Mas existem outros fatores que possam, eu, enquanto enfermeiro, avaliar e ver a necessidade da troca ou não. De repente, o paciente já está conseguindo se alimentar, ou não estou conseguindo, já a sonda obstruiu. Né? Então, então não está sendo eficiente aquela sonda, então vou ter que retirar, né? E se for o caso, fazer uma nova inserção de sonda. Não daquela forma imediata, dou um período de tempo para avaliar também.
Ok? Vamos lá, seguindo. Ok. Gastrostomia e jejunostomia. O que vocês estão observando? Professor, existe um orifício na região do abdômen do paciente e tem uma sonda lá e um curativo. Aí eu falo, Maline, consulta o prontuário do paciente. Porque apenas você viu uma sonda aí que está na região do abdômen. Logo, eu levanto uma hipótese que pode ser uma gastrostomia ou uma jejunostomia. Mas como é que eu vou saber? Claro, da localização. E que relocalização é essa aqui? Voltando lá para a região do abdômen, exame físico, né? Dividido em 9 segmentos ou em 4 segmentos. Mas aqui seria em 9 segmentos. Que localidade? Mais ou menos, sim. E aí a gente vai chutar aqui, que eu quero que vocês me interajam comigo, e que região mais ou menos é a região do estômago? Me Pra ajudem, mim um vai de ser cada no fundinho. vez. Um de cada vez, por favor. Região epigástrica. Isso. Então, naquela região, tem uma sonda, professor, e eu não sei o que é. Bom, pode ser uma gastronomia, mas o que estão fazendo com essa sonda? Professor, eu vi tipo um frasco branco, bem amarelado, um suporte de soro, realizando ali, eu acredito, alimentação para aquele paciente. Bom, pode ser uma gastrostomia. Aí eu vou no prontuário ver lá eu diria, os impressos do centro cirúrgico, vou dar uma lida, né? E lá está dizendo que ele fez um procedimento cirúrgico, uma ostomia, colocação de uma sonda naquela região para manter o suporte nutricional. Talvez não tudo isso que eu estou falando, mas essa é a ideia. Então, oferecer de forma artificial, alimentação artificial através de sonda, que pode ser através estômago e intestino, no estômago e intestino, mas por via diferente aqui, que é um procedimento cirúrgico, uma gastrostomia e a outra a jejunostomia, dependendo da localidade. E aqui é longo prazo. Só vai fazer esse procedimento cirúrgico que realmente o paciente vai precisar, e tem casos que esse paciente recebe alta e ainda continua na residência, né, sendo acompanhado, é claro, por uma equipe, seja só da família. E se a gente voltar para o nosso contexto, eu acredito que ele ainda continua no ambiente hospitalar, porque hoje nós temos o Melhor em Casa, que consegue acompanhar, mas em Manaus não é uma realidade para os interior do Amazonas. Uma equipe que acompanha, e se for necessário, muitas vezes não é esse caso, mas sondagem e outras sondas ele realizar, e é o enfermeiro que acompanha. E eu espero que isso amplie, né, para os interiores, mas já é uma realidade, né, já tem. Inclusive tem equipe. É um paciente que tem um poder aquisitivo melhor, ele pode contratar aquele serviço? Ok, tem empresas. Ainda é uma novidade, eu diria, em Manaus, mas para fora já existe. E aí, já colocando essa questão de empreendedorismo, nós da enfermagem está crescendo e muito. Vocês serão futuros aí na frente. O que aconteceu? Desligou? Deixa eu voltar aqui. Não, tá tudo certo. Não, alguém está pedindo para entrar. Uhum. É porque fez um sinal aqui, aí eu... Então, ok, vamos lá, seguindo. E quais são as indicações, né, para a ostomia, né? Eu apresentei para vocês a gastro e a ostomia, mas também tem a esofaostomia, na região do esôfago. Não é comum, tá? Lembrando que esse tipo de nutrição enteral para longo prazo. Gastrostomia e jejunostomia. Indicação, via nasoentérica não disponível, por diria,
algo justificável para que eu possa usar esse tipo de via, obstrução e doença do trato gastrointestinal superior, intolerância à sonda nasotérica, diminuir as lesões nasais, essa é a vantagem. O professor está travando. A reação de procedimento que é colocar uma sonda tem a ver, relação direta também com a questão do trato gástrico superior, que ele não está conseguindo mastigar, triturar, tudo mais. Tem uma relação direta que há um impedimento de que eu não possa usar aquela primeira via de acesso. E a gastroparesia, está dizendo já, gastro, estômago, paresia, paralisação dos movimentos peristálticos ali, ou da função própria do estômago. E aí já entra outra via, que é a parte do jejum, né, a indicação. E contraindicação, paciente com ascite, com abdômen globoso, com líquido, né, ascite, doenças inflamatórias intestinais e fístula intestinais. Alguém queria fazer alguma pergunta aí? Na verdade, Oi? tá tudo certo, não tem nada no chat, não. Ah, tá. Ok. Vamos lá. Aqui é uma sonda, né, de jejunostomia, tá? É diferente. Não é um procedimento comum aí no Hospital Regional de Coari, tá? Mas em grandes hospitais de alta complexidade, que tem a referência, eu diria, atendimento de gastro, né, e conforme a necessidade, pode ser, na verdade, realizado para aquele paciente. Aqui, deixa eu ver aqui. Sonda de gastrostomia vai estar assim, dessa forma. Aqui é a sonda. Tudo bem? Aqui é a sonda na forma mais simples. Quanto à questão da sonda, existe no mercado vários. Quando eu falo vários, claro que tem aqueles mais comuns que a gente encontra no ambiente hospitalar, mas nesse universo, nesse mundo, existe vários fabricantes e cada vez mais vem surgindo novos modelos de sonda. Então, quando é que o hospital ou aquela instituição adota aquele determinado material? Tem uma relação direta com valores, né? A sua finalidade, a sua eficácia, né? Para alguns tipos de sonda. Né? Claro que aquelas sondas mais modernas, com certeza, que tem um poder de valor maior. E às vezes a própria aquela instituição pública não consegue comprar aquele produto, vamos dizer assim. Então eu trago aqui para exemplificar, mostrar aqui para vocês as sondas, tá? E as complicações de nutrição enteral? Gastrointestinal, náuseas, vômitos, êxtase gástrica, distensão abdominal, cólica, flatulência, diarreia, obstrução, relacionada ao gastrointestinal. Metabólica. Mas, professor, por que eu preciso saber das complicações de nutrição enteral? Para que eu possa avaliar se o paciente não apresenta náuseas, vômito, e aí eu posso estar suspeitando que seja da alimentação, ou melhor, da nutrição enteral. Ele está com uma diarreia que não está sendo, vamos dizer, não tem uma explicação e uma relação direta com o quadro clínico dele, da patologia dele, então logo vou pensar na nutrição enteral. Metabólica, hiperhidratação, desidratação, hipoglicemia, alimentação enteral, como eu falei,
uma alimentação artificial. Se for uma sondagem nasogástrica, ele consegue manter várias fórmulas de alimentação ali. De repente, uma daquelas componentes pode estar alterando o nível glicêmico, tanto abaixando como elevando. E aí que requer uma atenção. E aí, quando eu vou conversar com o nutricionista, olha, o paciente está apresentando isso, nós estamos aqui, falei com o médico agora, e nós estamos aqui suspeitando que pode ser, é uma hipótese, né? Então, eu estou dizendo, as complicações da nutrição enteral, anormalidade de eletrólitos, alteração da função hepática, mecânicas, erosão nasal e necrose. Professor, mas tá, o que seria isso? Não é uma sonda? Muitas vezes, se não cuidar de enfermagem, nós não... Quando eu falo muitas vezes, até é agressivo, né? Não vou dizer que muitas vezes, mas em relação aos cuidados de enfermagem, mesmo com o paciente esteja com uma sonda, a gente precisa observar aquela sonda. E muitas vezes o curativo que é de fixação, precisamos retirar e colocar um novo. Até porque pode apresentar sujidade, até porque aquela sonda encostada aqui próxima à narina ou na boca pode lesionar, né, fazendo erosão. Abscesso septonasal, que já é a parte inflamatória evoluindo aí. Sinusite aguda, rouquidão, otite, faringite, esofagite. Ulceração esofágica, que tem uma relação com a sonda, está encostando lá na região pessoal. De alguma forma, há uma formação de uma lesão ali. Fístula traqueoesofágica, ruptura da varize, obstrução da sonda, saída ou irrigação acidental da sonda. São complicações de nutrição enteral. Então, por isso aqui, é importante informar vocês que a competência do enfermeiro, para que ele possa avaliar esse paciente. Isso não quer dizer que não possa ser uma responsabilidade da equipe, porque o enfermeiro ele coordena, mas ele também orienta a sua equipe, para que junto, né, eles consigam identificar algo com o paciente. Como estou me reportando à aula de nutrição enteral, então seria a avaliação aí. Porque na manhã nós fazemos, em algumas instituições, faz aquela reunião. E a reunião é passada a informação de cada paciente e os cuidados necessários para cada paciente. Então, se é um paciente com sonda nasogástrica, Mário, você dá uma olhada naquela sonda e também veja o curativo dos paladrapos, se a necessidade de trocar, né? Então, assim, você já passa algumas orientações à tua equipe. O que vocês estão observando nessa imagem? Me ajudem. Oi, vocês estão aí? Nariz deformado. O nariz. Isso. Uhum. Claro que aqui já está uma cicatriz, né? Mas o septo aqui, cartilagem, isso devido a uma complicação mecânica na nutrição enteral, de uma sonda nasogástrica. Professor, e causando tudo isso? Sim. Né? A perda aqui, né? A erosão nasal, necrose, sinusite, otite, esofagite, faringite, obstrução da sonda e outros, como complicação da terapia nutricional enteral. Continuando as complicações, nós vamos ter infecciosa, respiratória e psicológica. Infecciosa, gastroenterite, por contaminação microbiana, na administração da fórmula. Infecciosa, aí que há a questão da higienização das mãos. Qualquer procedimento que você for realizar com o paciente, há necessidade da higienização das mãos. Né? É um dos fatores que eu posso ser um veículo, né, de micro-organismo. De repente você pegou aquele frasco que vai instalar a sonda, mas nem se atentou ou melhor, esqueceu, ou então realmente é mais rápido do que eu ir lá no posto de enfermagem, higienização
higienizar as mãos para poder realizar esse procedimento. Só que aí você está tendo um ato negligente. Então, um ato negligente que pode levar a vida aí do paciente, né? Pelos simples atos. Então, a questão de complicação infecciosa. Claro, não somente isso, mas estou dando um exemplo. Respiratório. Aspiração pulmonar, que nós chamamos pneumonia aspirativa ou pneumonia química, ou seja, de repente o enfermeiro instalou a sonda, fez sessão da sonda, mas que na verdade aquela sonda estava lá nas vias respiratórias. O meu paciente não apresentou nada, nem eu diria tosse, cianose, nada. Acontece, né? Então, aí que há a questão da confirmação daquela sonda. E vem a questão psicológica do paciente. Pô, vou colocar uma sonda em mim, eu acho que eu estou agravando cada vez mais nesse ambiente. Acredito que eu vou ficar mais tempo. E aí começa a ter uma relação direta, e às vezes até visual, né? Porque quando você olha para uma pessoa que esteja com uma sonda nasogástrica, aí colocamos mais outros, né, dispositivos. Oi, não está bem não aquele paciente, olha, está cheio de dispositivo. Não é essa palavra que vocês vão utilizar, mas está cheio de sonda. Não está bem não. Então, existe a questão psicológica também. E que devemos informar o paciente o procedimento, e se a gente tem a informação de tempo que ele vai precisar, até que ele recupere a parte do trato gastrointestinal, e eu diria via oral normal, devemos informar esse paciente. Aqui eu apresento para vocês a dieta da nutrição enteral. O que vocês estão observando? É comum dentro do ambiente hospitalar esse frasco aqui, ó. Às vezes é preparado lá no setor de nutrição. E aí tem a identificação do horário que foi realizado, do que alimentação é aquela, né? É uma dieta para hipertenso, diabético, os componentes podem estar na etiqueta, tá? Junto vem o equipo, né, para que você possa instalar, e aí tem coisas dentro do ambiente hospitalar que já é padronizado. E eu tenho falado para vocês que é a questão do procedimento operacional padrão, POP, dentro do ambiente hospitalar. O que é isso, professor? É tipo um manual de todos os procedimentos realizados naquela unidade. Mas, professor, em todas as instituições tem? Não, não é todas não. Mas grande parte delas, principalmente aquelas de alta complexidade, que tem o CCIH, tem alguns setores específicos, eles já padronizam isso naquelas unidades. E aí você tem um dever de ler. Porque naquele hospital, naquela instituição hospitalar, obedece esse tipo de cuidados necessários para alimentação, ou melhor, nutrição integral. Então, no rótulo deve constar a seguinte informação: nome do paciente, número do leito, número do prontuário, composição de todos os componentes, volume total, velocidade de administração, os componentes, volume total, velocidade, data, número de controle sequencial, nome do técnico responsável, pode ser nutricionista, pode ser o técnico de nutrição. E aí chegou lá no posto de enfermagem, essa alimentação aqui, ó, esse frasquinho. Mas não veio com a equipe, mas a equipe muitas vezes tem no posto de enfermagem, então você vai pegar a equipe e vai fazer a instalação. Professor, quanto é o gotejamento? Faz o cálculo e também procura um prontuário para saber se é uma alimentação de nutrição integral contínua. Contínua está dizendo 24 horas, contínua. Intermitente, de intervalo, né, a cada 4 horas, realizar a alimentação integral. Então, se é 4 horas, se eu tenho um frasco, eu tenho a quantidade, e logo eu vou fazer o cálculo. Para quantos gotejamentos eu preciso? Para que ele dure durante 4 horas. Ok. Então,
Então, chegou no posto de enfermagem, você vai ter todos os cuidados da identificação dele, avalia o aspecto dessa alimentação, está diferente daqui que veio primeiro, veio agora, está diferente. Opa, já identifiquei algo. E vou tirar as dúvidas com quem? Com o nutricionista. Com o setor de nutrição. Ou o técnico que está te entregando de nutrição. Ok, vamos lá seguindo. Tudo bem até agora? Tudo certo. Tem perguntas no Sim, chat. professor. Ótimo. Agora vamos entrar na questão de sonda nasogástrica e nasoenteral. Vou começar logo. Então, nós temos sonda gástrica e enteral. Introdução de uma sonda material flexível dentro do aparelho digestivo. Nós temos tipo naso-orogástrica e naso-oroenteral. Indicação dessas sondagens: descomprimir o estômago, remover gases e líquidos, administrar medicamentos e alimento e obter conteúdo gástrico. A terceira, administrar medicamentos e alimento. Principalmente alimento, que é o nosso conteúdo aqui. Mas eu estou falando de uma forma geral, o para que serve as sondas gástricas e enteral. Então, lá numa emergência, pode ser para lavagem gástrica. O objetivo aí é remover tudo que está dentro do estômago, né? E aí nós podemos usar um tipo de catéter, Faucet, ou o próprio, ou a sonda Levin, se é na região gástrica, nós podemos utilizar ele. Tá? Descomprimir o estômago, também. Remover gás e líquido, também. Deixar aberto. E o que é aberto? Deixar o sistema aberto. É gavagem ou sifonagem? Sifanagem. Beleza. Que aqui o objetivo é drenar. Não é alimentação, né? Beleza, vamos continuar aí. E aí eu trago as características da sonda, né? Nós temos a Levine, ou Levin, como queira assim falar, tá? É uma sonda indicada para gástrica, seja ela naso ou oro. Aí tem material PVC, plástica semi-rígida, translúcida, orifícios laterais, menos custo, localização no estômago, calibre e menor permanência. Professor, qual é o tamanho das sondas? Nós temos 12, 14, 16, 18, 20. Quanto maior a sonda, maior o calibre. Se é um procedimento de drenagem, ou melhor, lavagem gástrica, eu vou usar uma maior calibre, que vai ser infundida uma solução e a solução vai ser drenada. Essa é o objetivo. Mas aqui, para nutrição enteral, o objetivo é oferecer de forma artificial uma nutrição enteral. E qual a localidade? No estômago. Então, vai ser uma sonda nasogástrica e a sonda de Levin, ou Levine. E qual a numeração? Na literatura, coloca em torno de 14 a 16 para mulheres e 16 a 18 para homens. E aí é o enfermeiro que define, muitas vezes, esse tamanho da sonda. Cheguei com o médico e perguntei, essa sonda, essa paciente, qual é a previsão, qual é a finalidade? Eu tenho essas informações. Aí eu posso estar decidindo também o tamanho da sonda, né? Se é um curto período, e eu diria poucos dias, por que eu vou introduzir uma sonda de 18 nesse paciente, podendo fazer 16? Ou melhor, 14, dependendo do aporte, né? Do biotipo desse paciente. Então, eu avalio. E a nasoenteral tem a sonda Doppler-Hoff. Desde lá de 1978, é uma sonda que esses Doppler-Hoff tem a ver com o nome dos pesquisadores naquela época. Desenvolveram uma sonda fina, né, radiopaca, né,
E aí eu digo para vocês, é uma sonda que não é tão comum em algumas instituições hospitalares. E em hospitais regionais, né, até pelo custo, não é comum, né, esse tipo de sonda. Tá? Mas vocês vão chegar a ver lá no estágio, lá no hospital universitário. Não estou dizendo que não consiga ver no hospital regional, não posso afirmar isso. De repente, pode ter esse tipo de sonda, sim. Mas esse tipo de sonda é para sonda nasointeral. Vamos lá, seguindo. Aqui a sonda Dobhoff. O que vocês estão observando? Aqui sobre a mesa tem dois tipos de sonda. A sonda de Levine e a sonda Dobhoff. Aqui no final ele tem uma parte, eu diria, metálica, com o objetivo, após a sondagem, a inserção da sonda, o enfermeiro solicite um raio-x para confirmar se aquela sonda se encontra realmente na parte do intestino, né? Duodeno ou jejum. É claro que vamos ter que aguardar mais um pouco, porque a colocação dela pode se localizar ainda no estômago e ela precisa migrar para aquela região que a gente quer. Ok. Aí vem aqui a descrição da sonda, né? A sonda Dobhoff tem de 8 a 12. A de Levine, eu informei para você de 12, 14, 16, 18, 20, mas tem a 22. E quando eu falo French, eu estou falando em milímetro, tá? A recomendação da troca, de 5 a 7 dias, Levine, e aí respondendo aquela questão da colega que colocou, professor, e aí a sonda para ser trocada, quanto? Porque a sonda vesical de demora, para algumas instituições, é a cada 30 dias. E o que eu respondi? Eu respondi, depende da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar daquele hospital. Tem algo padronizado? Tem um CCIH? Ele padronizou? Não tem CCIH, não padronizou, é um hospital, a gente vai de acordo com a literatura. Então, conforme a literatura, se é um paciente curto tempo, a gente pode fazer essa troca no máximo até 7 dias ou até mais, dependendo das condições da sonda. Tá? É claro que a gente vai sempre avaliar o produto que o fabricante informa para você. E a durabilidade da sonda Dobhoff é muito mais, de 30 a 40 dias. Ela é uma sonda com custo mais elevado, com certeza, mas se ela for bem indicada, bem utilizada, ela tem uma eficiência, eu diria, até na questão da confirmação, e que evita riscos, né, de o paciente ter algumas complicações dessa sondagem. Sonda gástrica, aí vocês observam aqui, voltando, que tem 2 orifícios, né, nessa sonda de Levine, que nós chamamos de fenestres, tá? A sonda Dobhoff, ela é desde 1978. A Levine, ela é mais antiga, 1921. Tá? E tem a ver com o pesquisador a qual criou, né, a sonda naquela época. E aí eu posso dizer para vocês que existe também vários no mercado, né, vários tipos de sonda. Aqui é só para ilustrar do Hospital João Lúcio, né, que é utilizado. Sonda Dobhoff, novamente. E vocês observam aqui, agora dá para ver melhor, parte metálica aqui, é o qual vai me ajudar na visualização do raio-x. Agora nós vamos entrar na técnica. Letícia, Oi. qual o horário aí, por favor? Porque o meu descarrega aqui o celular. São 10h04. Ok, não dá tempo, então. Vamos lá. Então, nós falamos toda a parte mais teórica, agora vamos para o procedimento, tá? A técnica. Professor, em adulto, entre sonda orogástrica e sonda nasogástrica, qual é o mais comum a ser utilizado?
O mais comum no adulto é a nasogástrica. E pode ser feita a orogástrica? Pode para algumas situações. Por exemplo, traumatismo de base de crânio. É obrigatório a sondagem orogástrica. Mas de via regra padrão ouro, a opção será a sonda nasogástrica. Tá? Orogástrica seria o procedimento mais natural, né? Por ser por via oral. Em crianças recém-nascidas, desse tipo de sondagem, opta por sondagem orogástrica. Vamos lá. Tá. Nos livros, e no livro que vocês vão estar consultando, vai ter lá os equipamentos e materiais necessários. Vai ter a bandeja, né, bandeja de inox ou outro tipo de bandeja, para que você possa organizar o material e ir até o leito do paciente. Tá? EPIs, aí o EPIs, na literatura, luva de procedimento, óculos de proteção lateral, máscara de proteção facial. Agora, nesse momento de pandemia, e que há necessidade de ter paramentação quanto ao questão de EPI, né, alguns cuidados necessários nesse momento de pandemia, tá? É claro que nós estamos estudando, a literatura que vocês vão estar utilizando não é para essa realidade ainda, agora. Mas a gente não pode esquecer dela também. Né? Até porque a gente pode ir para o ambiente hospitalar nesse período de pandemia, que possivelmente é o que vai acontecer. E aí a gente vai ter que ter alguns cuidados. Né? A paramentação, a desparamentação, EPIs necessários para esse tipo de procedimento a ser realizado com esse paciente. Tá bom? E aí eu preciso de seringa de 20 ml, compressa de gases, copo com água potável, estetoscópio. Esse copo com água potável, posso até, que algum literatura coloca até assim, canudo. Não se utiliza mais canudo, né, hoje. Não sei em alguma instituição, posso também generalizar. Mas é que vocês podem ler e identificar isso na literatura, tá? Anestésico local, mais comum, a xilocaína gel, gases pequena, esparadrapo. A esparadrapo pode ser aquele normal de esparadrapo, ou então micropole, né, o antialérgico. A sonda Levinha ou Levinha são os mesmos. Coletor, o biombo, cubarrim, né, se caso tenha lá. Então, assim, às vezes a gente pega aqui etapa por etapa, e aí eu digo etapa, não, eu digo material e equipamento, que esse eu quero reforçar para vocês, mas se reportando lá no hospital, pode ser que um ou dois desses materiais não tem, a gente tem que se adaptar, tá? Mas o nosso pensamento é seguir os princípios científicos. E aí eu destaquei separado a fita indicativa de pH e o coletor de sistema aberto. A fita indicativa é tipo uma fitinha, como um reagente, né? Após aspiração, aí, indicar se está mesmo no estômago. Eu confesso para vocês que na minha prática como enfermeira assistencial e também no acompanhamento dos alunos nas práticas e estágio, não vivenciei até hoje esse tipo de fita, né, que identifica o pH, né, se está confirmando se é naquela região do estômago, intestino, enfim, tá? Não conheço, mas a literatura, quando vocês vão ler, vocês vão identificar que tem lá. O coletor de sistema aberto, tá, que é plano ali, se for o caso, se fonagem ou gavagem. A técnica, primeiro, sempre, aí eu digo sempre, não, sempre, higienizar as mãos.
Professor, não, sempre higienizar as mãos. Reunir os materiais, explicar e orientar o paciente sobre a importância e necessidade do uso da sonda, instalação da sonda nasogástrica nasoentérica. O paciente é recomendado na literatura que ele fique no mínimo 4 horas em jejum. Colocar o paciente sentado ou faule alta, sentado ou faule alta. E claro, eu diria, essa é uma técnica geral. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. E cada situação você vai ter que avaliar. Mas eu estou falando técnica, tá? De uma forma geral. Proteger o tórax com a toalha de rosto ou papel toalha, aqui, sobre o tórax do paciente, auxiliar o paciente a fazer higiene oral e nasal, né? E aí você pode orientar, auxiliá-lo, ou então realizar por ele. Verificar se a prótese dentária, tentar se o paciente tem algum problema na narina, uma delas, você deve inspecionar com a sua lanterninha, não é só a avaliação da pupila, mas você pode olhar algumas regiões, tá? Retirar o invólucro, medir a extensão da sonda, que deve ser introduzida, colocando o seu orifício distal na ponta do nariz, aqui, ao lobo da orelha, até a região do apêndice tifoide. Você vai medir a extensão da sonda a ser introduzida. O invólucro. E aí vocês estão observando, vocês estão aí, respondem aí para mim, por favor. Tá tudo certo. Ok. Aí vocês estão vendo, sonda descartável siliconizada, aí tem a fabricação e a validade. Então, eu tenho obrigação de verificar esse material lá no posto de enfermagem, quando eu reúno o material. Identifico, olho de novo, se é ela mesma, é a sonda mesmo, ou não é, a validade, enfim. Você vai. Eu não estou fazendo propaganda do Hospital João Lúcia, porque na época foi registrado lá, tá? E aí eu falei da extensão, né, na introdução da sonda. A ponta da sonda, a ponta do nariz, ao lobo da orelha, mas aqui ela está mais em cima, acho que ela ainda vai abaixar, até a região do apêndice tifoide. Alguns utilizam, nós falamos assim, NOx, N-O-X, nariz, orelha, tifoide. Na literatura, de uma forma geral, e eu não quero que vocês confundam, mas que eu vou disponibilizar o artigo, alguns estudos estão indicando, para uma forma mais segura, para confirmação da sonda nasogástrica, além dessa medida, NOx colocaria mais XU. XU significa tifoide até a cicatriz umbilical. Para dizer assim, confirmar que realmente a sonda, na forma segura, vai estar na região do estômago. Mas aqui, o livro que nós estamos utilizando é o quê? NOx. Nariz, orelha e região, ou melhor, apêndice tifoide. Tudo bem? Tudo Ok. certo, sem dúvidas no chat. Vamos lá. Ei, você abriu o invólucro, viu a sonda, você já alcançou o lobo de procedimento, já fez higiene oral e nasal, já observou a narina do paciente, já está tudo certo, já fez a medição, e nessa medição eu utilizei uma parte de uma fita de esparadrapo, ou então a fita que pode vir, ou que se já tem na instituição hospitalar, para marcar até onde você pode introduzir a sonda. Aplicar o gel lubrificante anestésico na sonda de 8 a 10 centímetros, e aí você pode colocar nas gases, né, essa sonda, a ponta dela,
Solicitar para o paciente fletir a cabeça até encostar o queixo do tórax. Nesse sentido, não sei se vocês estão aparecendo, mas nós vamos demonstrar isso na prática. Introduzir delicadamente a sonda na narina e acompanhando o septo nasal e superfície superior do palato duro. Nessa forma de introduzir, delicadamente, mas em algum momento você vai ter que acelerar um pouquinho. Porque você vai observar que o paciente vai sentir um certo desconforto, e aí você vai acelerar para que ele vai ter aquele movimento, né, para querer apresentar um episódio de êmese. Mas não é, aí eu diria assim, não são todos. Eu estou me referindo a paciente consciente, tá? Paciente inconsciente, claro, é todos esses cuidados, sim, também. Mas eu devo explicar para o paciente que está inconsciente? Sim, converse com o paciente, fale, né? Mesmo que ele esteja sedado, inconsciente ali naquele momento, pode ser que ele esteja ouvindo. Tem relato do paciente que diz que ouve, o último sentido que ele perde. Tem literatura que estudos se colocam isso, mas você deve informar. Observar se o paciente apresenta tosse, dificuldade respiratória, cianose, agitação, que pode ser manifestada de um desvio da sonda para as vias aéreas. Aí você já pode estar suspeitando. Retorne a cabeça para a posição ereta. Chegou até a medida da fita que você fez a medida da extensão da sonda. Pronto, você vai fixar lá a sonda, mas você precisa confirmar. Antes da fixação, preciso confirmar. E aí eu posso fazer uma aspiração do suco gástrico com a seringa de 20 ml. Professor, mas não é recomendável ter no mínimo 4 horas em jejum? Ah, mas pode ser que ele tenha algum suco gástrico de alguma alimentação anterior. Ou não, o paciente passou 24 horas ali e não teve. Então, aspirou, vê alguma coisa, vê uma coloração esverdeada, vê uma coloração, opa, aí você pode estar confirmando, realmente está na região do estômago. E infunde novamente. Você não vai pegar e desprezar, não. Infunde novamente. Isso é uma técnica para confirmar. A outra, introduzir de 10 a 20 ml de ar, pega a seringa, instala na sonda, injete 20 ou 10 ml, só o ar. Mas antes de injetar, eu vou botar meu estetoscópio na região epigástrica para ver se eu escuto essa introdução desse ar. E a última seria mergulhar em uma água, a extremidade dessa ponta da sonda, verificar se há saída de bolha de ar, para confirmar se ela não está realmente nas vias aéreas. É claro que a mais comum utilizada hoje, né, é a questão do ar e confirmar através da ausculta. Mas a literatura traz isso, né? E algumas até discute o risco, né? Por exemplo, a terceira, mergulhar em uma água para ver se há bolha de ar. Porque se tiver na via respiratória, pode estar expirando, né, nesse momento aí, e entrando líquido lá na região das vias aéreas. Tá? Mas na literatura, de forma geral, são esses métodos para confirmar. E algumas instituições já até adotam o tipo de sonda, né? Vamos fazer logo a nasointeral, porque lá eu confirmo através do raio-x se a sonda realmente está no local que é para estar. Ok. E sempre avaliar o paciente para a questão de dispneia, cianose, prostração ou ainda dificuldade para falar. E outra, você vai observar o paciente, não de imediato já vai instalar a alimentação para esse paciente. Avalie o paciente, né? Dê um tempo aí e reavalie. Eu não tenho certeza, então vai lá e confirma esses 3 itens. Não dá para confirmar os 3, então um deles, ou 2 dele. Mas o certo seria os 3. Fixar a sonda firmemente no nariz, a fita adesiva, fechá-la ou conectar
a um coletor. Ei, se a sonda é fechada ou ela é colocada no coletor. Depende da sua finalidade. Mas nesse caso, nutrição enteral, vai ser gavagem, né? Então, fechada, mas somente para alimentação. Ou administração de medicamento. Deixar o paciente confortável, recolher o material e fazer a anotação de enfermagem pertinente. Aqui é a etapa 1 da sondagem, né? A inserção, tá? A aspiração, se há um conteúdo gástrico, claro, esse paciente aqui é um paciente consciente, tá? Aqui são os modelos, até na Potter, que coloca, eu trouxe mais para ilustrar. Existem várias formas, e cada vez mais a enfermagem, ela tem, vamos dizer, usado a sua criatividade, né, para várias formas, como é que ele coloca a fixação, né, da sonda. O mais comum é esse estilo H, né, dessa abertura aqui, ó. Aqui, na verdade, não tem, mas é tipo essas duas, aqui para baixo e para cima, mas tem vários esses modelos aqui. A fixação, ó, vocês estão observando, tá? Narina, direita, esquerda, direita, ó, direita, e a fixação, ó. Não está encostando aqui, ó, não está encostando na parede da narina. E aqui já mais, e depende daquela instituição que tenha condições de oferecer, eu diria, fixadores para a sonda, ótimo. Nós trabalhamos a sonda nasogástrica, agora vamos trabalhar a questão da sonda nasointeral, que é a sonda Dobhoff. Equipamentos, né? Oi, vocês estão aí? Me confirmem. Tá tudo certo. Oi. Tudo Tá. certo? Qual é o horário agora? São 10h22. Ah, ok. Então, vamos lá. Então, nasoentérica. Então, se é naso, nariz, na região do intestino, né? Então, aqui nós vamos usar a Dobhoff. E a Dobhoff tem um fio guia. Aí segue aqueles cuidados anterior, mas que agora é para a sondagem nasoentérica. Então, vamos lá. Higienização as mãos, reunir o material, explicar o procedimento ao paciente. E aí tem a questão da higiene oral, nasal, a inspeção da região da narina, né? Levar a cabeceira da cama, deixando o paciente cabeça levemente inclinada para frente, né? Sobre o tórax. O indêcubo dorsal horizontal, a cabeça lateralizada, inclinada para frente. Esse daqui tem duas formas de a gente passar a sonda, né? Mas o mais comum é o paciente ou sentado ou em Fowler, mas ele é um paciente que impossibilitado de estar nessa posição. A gente mantém o paciente decúbito lateral, dorsal, horizontal, com a cabeça lateralizada. Tá? E aí vai inclinar um pouco para frente. São modos, medidas, que às vezes fogem daquele tipo de paciente, da necessidade daquele paciente ou do grau daquele paciente. Proteger o tórax com a toalha de rosto, se está o paciente que limpa a narina ou fazer limpeza, no caso, paciente consciente. Medir a sonda do nariz. Qual é a medida da extensão da sonda? Alguém pode me explicar aí como é que é? Para uma sonda nasogástrica? Um de cada vez, não precisa passar a vez do colega. Todo mundo tem voz aqui. Qual foi a pergunta, professor? Qual é a medida da extensão da sonda nasogástrica? Como é que se faz essa medida? É aquela, o senhor explicou o NOx? Isso, Nariz, orelha e o... que é o chifóide? isso.
Tá, mas a gente não vai esquecer, tá? A parte distal da região da narina, até o lobo da orelha, até a região do apêndice tifoide. Isso para a região nasogástrica. Já a nasoentérica, que eu quero lá no intestino, eu vou acrescentar mais 10 centímetros dessa marcação, com a fita adesiva. Professor, quer dizer que aquele primeiro nasogástrica, que quer até o estômago, a medida é aquela. Se eu quiser até a região do intestino, eu vou medir mais 10 centímetros. Aí eu falo, é isso mesmo. Ok? Então vamos lá. Eu estou falando agora de sonda Dobe-Hoff. Anterior à sonda nasogástrica foi a Levine, ou Levin. Então, essa sonda Dobe-Hoff, ele tem um fio guia. Para que um fio guia? Para ajudar, ele vai facilitar nessa passagem, nessa inserção da sonda. Já está dizendo, ele está guiando, é um fio guia. O objetivo é chegar no intestino, correto? Não é nasoenteral? Sim, professor, é correto, ok. Então, injetar água na sonda sem retirar o fio guia, mergulhar a sonda no copo com água para lubrificá-la, são alguns cuidados. Passar a luva de procedimento, iniciar a sondagem por uma das narinas do paciente e orientá-lo a respirar a boca para facilitar a introdução da sonda já desmarcada. Observar sinais de cianose, desconforto respiratório, nesse caso, retire a sonda. Colocar o paciente de decúbito lateral direito para que a peristalse gástrica empurre a ponta da sonda através do piloro até o duodeno. Ei, professor, fiz toda a medida. Já instalei a sonda Dobe-Hoff. Mas eu preciso de um tempo para que ele possa, essa sonda, migrar para aquela região que eu quero, a região do duodeno. Certo? E aí, muitas vezes, a gente demora um pouquinho, ou melhor, algumas horas, até para que ele possa fazer um raio-x, para confirmar se a sonda realmente se encontra na região a qual foi prescrito, ou a qual a equipe, ou o enfermeiro quer que esteja. Ok? Eu lembro que, enquanto enfermeiro assistencial, a gente realizava esse tipo de procedimento, né, a sondagem nasoentérica, e naquela instituição a qual eu trabalhava tinha essa sonda Dobe-Hoff. Então, nós não tirávamos o guia enquanto não era realizada a radiografia. Né? E como era uma coisa institucionalizada, o enfermeiro poderia solicitar. Então, era solicitado. Mas é claro, fiz a sonda, mas não vai ser imediato. Vou dar um tempinho para ver se aquela sonda migra para aquela região que eu quero que ela se localize. E aí faz o raio-x para confirmar. Aí sim, eu vou retirar o fio guia, verificar se a sonda está no estômago, aspirar com seringa o conteúdo gástrico, injetar o ar, aquela confirmação, né? Que é aqueles 3 itens, né? Mas principalmente a injeção de ar, para confirmar. Tá? E a outra usando o copo para ver se há alguma borbulha de ar ali da sonda, né? Se não está numa via errada, ou na vias aéreas. Fechar a sonda, fixar a sonda firmemente no nariz com fita adesiva, aguardar a migração da sonda para o duodeno, ou tirar o raio-x. O raio-x, como for padronizado, ele pode ser feito 2 horas depois do procedimento e pode ser repetido depois. Tá? Agora, o procedimento para a retirada da sonda. Higienização das mãos, sempre, qualquer procedimento, a gente acaba repetindo e vai ser isso, tá? Higienizar as mãos, informar o paciente sobre o procedimento. Qualquer procedimento. Informar e explicar. É dever e um direito do paciente ser informado de todos os procedimentos
a ser realizado com ele. Calçar a luva de procedimento, retirar o esparadrapo do nariz, o teste no qual está fixado, orientar o paciente a prender respiração, para que você, no momento exato, já delicadamente retirar, mas vai ter um momento que você vai acelerar um pouquinho, para poder retirar essa sonda. E tracionar com movimento firme e rápido, fornecer lençol de papel ao paciente para assoar o nariz, depois da retirada, proceder à anotação do procedimento realizado, ou intercorrência, caso tenha no momento da retirada da sonda. Aqui eu trago a resolução atual de 2019, que compete a cada componente da equipe de enfermagem. Quando se trata de sondagem oro-nasointeral, o enfermeiro vai definir o calibre da sonda, vai manter o acesso enteral, vai realizar o teste para confirmação do trajeto da sonda, que são aqueles 3, solicitar e encaminhar o paciente para exame radiológico, confirmação e localização, e isso vai muitas vezes para aquela sonda nasointeral. Não vai adiantar você encaminhar o paciente para uma sonda de Levine que não vai aparecer, porque não tem nenhuma parte metálica que na radiografia possa identificar, ou melhor, no exame de radiografia, né? Garantir a troca de sonda e equipe, eu coloquei CCH da instituição. Na literatura coloca de 5 a 7 dias, mas a gente tem que conhecer aquela instituição, o que ele padroniza, né, de tempo, para cada dispositivo, para cada tipo de equipamento, para cada sonda, para cada cateter. CCH muitas vezes padroniza naquela instituição. Aquele hospital não tem CCH. O nosso embasamento teórico, científico é a literatura. Eu tenho esse conhecimento da questão da troca. Registrar em prontuário as ocorrências e dados referentes ao procedimento, participar do processo de seleção de material, manter-se atualizado, né, e também atualizar a equipe a qual você coordena. E compete ao técnico, auxiliar o enfermeiro na execução do procedimento, promover cuidados gerais ao paciente, comunicar ao enfermeiro qualquer intercorrência, proceder registro de ações efetuadas no prontuário e participar de atualizações. Aqui uma imagem para ilustrar, né, o equipo, o clamper que fecha, como é uma imagem, a fixação, até a região a qual se pretende, que no caso aqui seria uma nasogástrica. Aqui, o que vocês estão observando? Me ajudem. Oi, vocês estão aí? O paciente está todo talhado, professor. Tá o quê? Todo cortado, Oi? com a sonda, com um aspirador tá. na boca, não sei. Uhum. Então, o Tem paciente... aqui na parte lateral dele também é uma sonda? Sim. Ele tá cheio de Tórax, sondagem. tá, com derivação de eletrodos, tubo orotraqueal, possivelmente ventilação mecânica. E aqui que eu quero. Vocês estão vendo que é uma sonda de um calibre, né? E com um sistema, um coletor, né? Aqui foi adaptado, mas qual é o objetivo aqui? Gavagem ou sifonagem? Sinfonagem. Ótimo, ok. Aqui, para ilustrar, né? Está aspirando conteúdo gástrico, tá? Vocês estão observando a fixação, tá? O paciente está entubado, né, traqueal, fazendo uso melhor, tá? Com um dispositivo, que é a sonda nasogástrica. E outra, cuidado na fixação. Isso aqui são formas que a gente orienta para não fixar. Cuidado para fixar todo o paciente, tá? Usar esparadrapo desnecessariamente. Claro que a gente lá na prática, no laboratório, a gente vai ensinar algumas técnicas. E aí vai se aprimorando conforme a nossa prática, né? E a nossa equipe de enfermagem. Eu aprendo, enquanto enfermeiro assistencial, antes, muito com meus técnicos. Eles vinham com cada coisa que
eu dizia assim, era questão de prêmio mesmo, né, vamos dizer assim, a melhor expressão que eu não sei, eu esqueci a palavra, mas de tal forma que eles me surpreendiam, né, da criatividade, né, e do o fazer, né, que faz cotidianamente aquela prática, acaba exercendo, às vezes, vamos dizer, algo diferente da literatura, né, mas que não foge do princípio científico. Cuidado na fixação de sonda, não há exagero de esparadrapo. Opa. Aqui seria um exercício de fixação. Que horas é, por favor? São 10h35. 10h36. Então, vamos lá. Em relação aos cuidados básicos na assistência ao paciente, leia as frases abaixo e marque F se a afirmativa for falsa e V se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta. Não vou poder colocar essa sequência, tá? Na verdade, a gente vai colocar só verdadeiro e falso. A sonda enteral é muito utilizada. Pode ser administrado alto volume de dieta sem controle rigoroso de gotejamento, pois o posicionamento da sonda favorece a absorção rápida dos alimentos. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu posso É fazer falso. isso? Ah, Eu tenho que ter um controle no gotejamento. Sim. Uma alimentação enteral muito rápida pode ter complicações. Uma delas, a diarreia, tá? Porque aí não vai ter tempo para absorver e aí vai direto. E o trajeto dela, do caminho, né? Pode induzir aí a uma das complicações da diarreia. As sondas enterais são maleáveis e possuem guias metálicas e flexíveis que facilitam a sua introdução. O guia deve ser retirado após a confirmação do posicionamento adequado da sonda por exame radiológico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok. As sondas Verdadeiro. enterais... Isso mesmo. Ou estou indo muito rápido, ou vocês estão participando muito, né? No sentido dessa resposta aqui, tá? Ok. As sondas enterais permitem a administração de dieta de modo mais confortável e seguro. Essas sondas possuem uma ogiva distal, e essa ogiva faz com que o peristaltismo gástrico-intestinal, agindo sobre ela, posicione a sonda corretamente, além do esfíncter pilórico. Não lembro dessa parte. Quem dá verdadeiro, quem dá falso ou não? É verdadeiro, tá? Então, está falando muito da ogiva distal, da parte da sonda Dobhoff. Aquela parte mais, ela permite essa migração do movimento peristáltico àquela região a qual se quer que ela se localize. Vamos seguindo. Agora, vamos trabalhar nutrição parenteral. Professor, nós falamos tudo de nutrição enteral. A única responsabilidade do enfermeiro, quando ele fala de técnica e procedimento, é a realização da sondagem oro e naso, tanto gástrica como enteral. Certo? E nutrição parenteral consiste na administração de nutrientes necessários para a sobrevida por outras vias que não o trato gastrointestinal. Então, está a impossibilidade da região do trato gastrointestinal. Vamos ter que manter um suporte nutricional para esse paciente. Nós vamos ter nutrição parenteral periférica e nutrição parenteral central, que é classificada em dois tipos. Aqui é a resolução 0453 de 2014, que ela é já antiga, né, que trata a relação, a atuação da equipe de enfermagem em terapia nutricional. E ela retrata da questão da nutrição parenteral, né, a atuação aí da enfermagem, né, principalmente dos componentes, né, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem. Então, a nutrição parenteral periférica.
é administrado através de uma veia menor, geralmente na mão ou no antebraço. Professor, você está me dizendo que esse tipo de nutrição é na veia? Sim, é o acesso via parenteral. E aí eu falei a periférica e a central. A periférica está dizendo periferia, né? Antebraço e mãos. É indicada para paciente bem nutrido que não pode ser alimentado de maneira adequada pela via enteral por curto período, acima de 6 semanas. Nutrição, desculpa, não é isso. Eu estou colocando acima de 6 semanas aquela de ostomia, quando é possível fazer por via trato gastrointestinal. Aqui, não é possível trato gastrointestinal, nós vamos optar por nutrição parenteral periférica. Limita o aporte nutricional em função de esmolaridade. Professor, diferente de lá da alimentação artificial, que pode-se ter várias fórmulas, aqui temos que ter cuidado na questão porque está sendo infundida ali na via venosa. E aí temos que ter cuidado por questão de osmolaridade. Nós falamos nutrição parenteral periférica, e agora a central. E aqui na imagem ilustra bem, nutrição parenteral periférica, no antebraço ou na mão, alguma das vezes. E aqui central, tá? Administrado por meio de uma veia de grande calibre, geralmente veia subclave ou jugular interna, para nutrição parenteral central. E muitas vezes é utilizado uma bomba de infusão, para que eu tenha uma segurança de quanto está sendo infundido ao paciente. E eu tenho que ter esse controle. Quando eu falo eu estou me referindo à equipe de enfermagem, tá? Requer a implantação de um catéter em uma veia central de grande diâmetro, geralmente subclave ou jugular interna. Indicação: pré-operatório, doença obstrutiva do trato gastrointestinal alto, complicações cirúrgicas, pós-traumático, lesões múltiplas, queimadura, desordem gastrointestinal, vômito crônico, doença inflamatória intestinal, insuficiência orgânica, insuficiência hepática e renal. São as indicações para nutrição parenteral, seja ela periférica ou central, sendo que a periférica a curto prazo e a central a longo prazo. Contraindicação: não é apropriado para pacientes que podem consumir e absorver adequadamente nutrientes por via oral e enteral. Lá na frente, nós informamos que a indicação para nutrição parenteral é quando aquele indivíduo, o sistema gastrointestinal não esteja funcionante ou impedido de realizar sondagem para que possa oferecer uma alimentação artificial. E quando iniciar? Previsão de duração pelo menos 7 dias, estabilização das funções vitais, equilíbrio de ácido-base, equilíbrio de hidroeletrolítico e boa perfusão de tecido. Estou informando a vocês que ao exame de sangue, né, dos componentes necessários, tem que estar tudo dentro dos padrões normais. Se tiver alterado e eu, de repente, entrar com nutrição parenteral, vai requerer uma atenção redobrada. Se não tiver uma outra forma de manter um suporte nutricional ao paciente. Essa é a alimentação, ou melhor, nutrição parenteral. Aqui ele está dizendo, ó, central, ele pode vir identificado. E aí você, ó, parece uma bolsa, né, de soro fisiológico. Não é isso? Alguém pode me ajudar? Alguém já viu alguma vez? Ou um parente? Professor, essa é a bolsa lá que tem que estourar uma parte para ela misturar o líquido ou ela já vem misturada? Como é que é? Porque Como eu assim? já vi alguns vídeos que a pessoa que tem esse tipo de alimentação, ela tem que dar uma estourada em uma parte da bolsa para ela misturar as duas.
substâncias. Nessa daí é só uma, né? Essa aqui é uma da alimentação parenteral, né? E aí ela coloca a JAK central e vem toda a identificação delas, quais são os componentes dela, né? E aí nossa atenção é a validade, os componentes, quem é o responsável, tudo mais. E aqui é a entrada, né, do próprio equipo. Existe um próprio equipo, né, para aquela bomba, para fazer essa nutrição parenteral, que é instalado. Talvez o que queira você informar que vai ser preenchida no equipo. Né? Não sei se é isso que você quis, na verdade, aí adicionar a informação. Vamos lá, seguindo, gente. Desculpa. E quais são as complicações relacionadas ao cateterismo? Infecção do catéter, deslocamento do catéter, flebite. É um dispositivo intravenoso. Se for periférico, já sabe que tem um período de tempo ali para ser trocado aquele acesso. E é um acesso exclusivo, não pode ser retirado para realizar medicação, não. É para nutrição parenteral. Metabólica, pode ter um aumento de hiperglicemia, né, de gliceridemia, e aí ficar atento aos exames laboratoriais, né, acompanhando os eletrólitos, né, então, é um paciente que vai fazer uso, então é possível que haja uma programação de avaliar a cada 12 horas, ou então, dependendo do caso, a cada 24 horas, a glicemia. É infecciosa, é o risco de sepsis relacionado ao catéter, e aí o catéter, que pode ser chamado CVC ou CVP, CVC, catéter venoso central, catéter venoso periférico. Tem outros nomes, coloca PIC, né, que é a percutânea intra, né, que o profissional o enfermeiro pode fazer um curso se habilitando para realizar esse tipo de procedimento, né, e aí já está respaldado pelas resoluções do COFEM, né, inclusive algumas equipes de nutrição daquela instituição hospitalar já tem esse profissional habilitado que pode estar realizando esse tipo. Não é qualquer instituição que ele pode estar realizando. Então, isso é uma discussão mais longa, mas é o que eu quero informar para vocês hoje. A administração precisa de bomba difusora, precisa de catéter, tanto centrais periférico, equipos, né, cães graduado para bomba de infusão. Então, cada bomba de infusão, existe um tipo de equipe. Claro que no mercado existe vários tipos de bomba de infusão. Aqui eu trago um modelo próprio do livro da Potter, né, mas na prática nós temos outros que é exclusivo para nutrição parenteral, tá? E os cuidados de enfermagem? Manter o acesso venoso exclusivo para infusão de nutrição parenteral, como já mencionei anteriormente, deve ser trocado a cada 72 horas, sempre avaliando ali naquele local perimia, né, vermelhidão ali naquele local, avaliar o médico na inserção do catéter venoso central. Aqui, de uma forma geral, nos livros eles colocam, mas hoje o enfermeiro está fazendo já a exceção. Claro, aquele habilitado. Selecionar o catéter de 2 ou 3 vias para uma via que seja para nutrição parenteral. Realizar raio-x para confirmação do posicionamento da catéter venoso central. Realizar curativo. Quem realiza curativo em alguma instituição é o enfermeiro, mas o técnico orientado, capacitado, ele pode estar realizando, tá? Mas sempre sob a supervisão do enfermeiro. Mas as instituições que eu já visitei é o enfermeiro que realiza. Quanto ao cuidado na conservação e na infusão, não adicionar outros elementos de solução já preparada, observar a transparência, aí já fala do material em si, né? Você tem que avaliar, veja a bolsa, veja a alimentação, se tem alguma coisa estranha, uma cor diferente. Então, verifique, inspecione também. Veja a bomba apropriada para fazer essa nutrição parenteral. A troca do equipe, dependendo da norma daquela instituição, pode ser a cada 24 horas. A literatura recomenda isso, mas aí, de repente, naquela instituição já padroniza esse tempo, um outro tempo.
Higienizar as mãos antes e após manusear o catéter, equipe e solução. Já estamos finalizando, tá? Aqui é um esquema para que eu possa manter o o suporte nutricional. Eu preciso ter algumas informações. O trato gastrointestinal funcionante? Não está funcionante. Estômago, intestino, o trajeto, não está funcionante. Então, é nutrição parenteral. Se está, aí eu tenho que determinar o quê? Qual é o tempo? É curto prazo ou longo prazo? Se for a longo prazo, né, aí tem a opção aqui, ó. Sim, enterostomia, tá? Se não, sonda nasoentérica. Tem um maior risco de aspiração? Sim, aí vai fazer jejunostomia. Nutrição enteral, maior que 6 meses? Sim. Aí vem a permanente ou a temporária para não, né? Então, aqui existe o direcionamento de como eu devo adicionar para cada tipo, diria, de sonda, lá para a nutrição enteral, e para a nutrição parenteral para aqueles que o trato gastrointestinal não está funcionante. Tudo bem? Ok. Oi? Vocês estão aí? Oi, Edson. Tudo certo. Beleza. Mais uma questão aqui. A cauterização nasogástrica tem por finalidade evitar diarreia e manter o equilíbrio hidroeletrolítico. B. Reduz estresse e evita constipação intestinal. C. Retira os fluidos do trato gastrointestinal e administra medicamento e alimento por gavagem. Evita constipação intestinal e previne desconforto gástrico. Diminui a dor epigástrica e evita desnutrição proteica. Qual seria a resposta? Professor, não sei não, mas é. Ah, é. Diminuir a dor epigástrica e evitar desnutrição proteica? Não é a C? Eu ficaria com a C também. Alguém vai... Hã? Olha, a cauterização, que é a sondagem, não vai evitar a dor epigástrica, tá? Então já elimina aí. Mas eu consigo fazer uma lavagem gástrica, retirando fluidos, trato gastrointestinal, e posso administrar medicamentos e alimento por meio de gavagem. Eu também Não não é? acho muito sensata a Oi. maneira de ficar, né? Mas, não sei, chutei. Então é a letra Bom, C. isso aqui é a letra C. E é uma questão do livro do Bizu, né? Então, se entende que ali é de concurso. Aí, quer entrar com recurso, aí pode questionar. Mas, levando em consideração o que eu expliquei, ele pode ter essa finalidade, sim. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Aqui, já como uma forma de vocês dar um direcionamento para estudar, vocês respondendo essas questões aqui, vocês atendem quase 90% da aula. Então, não vou colocar como uma forma de uma questão obrigatória de você responder. Mas, ao estudar, vocês atendendo essas questões, são as questões possíveis para cair na avaliação. Tá? Então, que tem a ver com a aula de hoje. Recomendação, façam. Não precisa entregar, mas eu digo para estudar. Tudo certo. E aí eu finalizo, tá? A aula de hoje. Talvez está cortando, né, a palavra. Quem deixa para depois o que pode fazer logo, perde o que nunca mais vai encontrar, o tempo.
Paulo Coelho. E aí encerro a aula de hoje. Tudo certo? Voltei aqui para a plataforma. Dúvidas? Professor, só avisar que se durante a aula eu acabei dando alguma informação errada, a minha internet está muito ruim hoje. Parece que ela está no limite, assim, que não quer funcionar. Mas Tá. tudo certo. Mas obrigado. Não, mas não teve nenhuma informação errada, não. Então, vou interromper a gravação.